Mateus, capítulo 10, versículo 23. Se vos perseguirem numa cidade, fugi para uma outra. Em verdade vos digo, não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que volte o Filho do Homem. Pergunta: fugir é coisa de homem? Dependendo da fuga, sim. Aqui temos um exemplo. Fugir é atitude de coragem? Dependendo do contexto, sim. Às vezes, dependendo do contexto, ficar é prova de fraqueza. Por favor, se vos perseguirem numa cidade, fugi para uma outra. Como é que a fuga é sinal de hombridade? Quando é que a fuga é um preceito evangélico que evidencia a fidelidade a Jesus? É o próprio Jesus quem recomenda fugir. Sim, com a palavra, alguém que viveu em Roma enquanto o Papa Dámaso estava vivo. Mas ele tinha tantos inimigos em Roma que quando o Papa Dámaso morreu, sabem o que foi que São Jerônimo fez? Arrumou suas trouxas e desapareceu de Roma. Foi viver em Belém, a cidade onde Jesus nasceu. Sabiam disso? Aqui não foi propriamente uma fuga, mas havia uma perseguição velada, ódio e inveja das pessoas que não suportavam São Jerônimo pela sua cultura, pela sua capacidade, pela amizade que ele tinha com o Papa Dámaso. Pegou as coisas e foi embora. Com a palavra, ele, São Jerônimo, que fugiu. Essas palavras se referem àquele tempo em que os apóstolos foram enviados a pregar, e por isso lhes diz com propriedade: não vades agora para entre os gentios, pois não deviam ter medo da perseguição, mas evitá-la. É o que vemos fazerem os primeiros fiéis quando aconteceu sua perseguição em Jerusalém. Dispersaram-se por toda a Judéia e a vinda da tribulação propiciou a sementeira do Evangelho. Ele aqui se refere ao que aconteceu logo depois da lapidação do diácono Estevão, capítulo 7. Adivinha quem foi que deu autorização para ele ser lapidado? O jovem rabino chamado Saulo, que depois vai se converter e vai se tornar São Paulo. Pois bem, o versículo 8 começa assim, Atos. E houve uma grande perseguição contra a igreja, e os cristãos se espalharam. Certo? Para que ficar? Se você ficar, você morre. Admite-se que você fique para defender os seus direitos diante de pessoas sociáveis que vão respeitar a sua integridade física, etc, etc. Mas quando da parte dos perseguidores só se respira ódio, só se quer a morte dos cristãos, por favor, fujam. Vão para outras cidades. Isso é prova de sabedoria. Nós não buscamos a perseguição. Ela vem pelo fato de nós sermos fiéis a Cristo. E se pudermos evitá-la, vamos evitar. O próprio Jesus, no capítulo 4 do Evangelho segundo Lucas, arrastado para um lugar alto da cidade de Nazaré, onde ele cresceu. Sabem o que foi que aconteceu quando Jesus estava sendo levado lá para cima para ser jogado? Ele ia ser morto. Eles iam empurrar nosso Senhor. Hoje, até na cidade de Nazaré, tem o chamado Monte do Precipício, isto é, o monte onde, segundo a tradição, para onde Jesus foi levado para ser jogado de lá. Sabem o que o texto diz? Que Jesus escapou, que Jesus saiu correndo. Várias vezes pegaram os judeus durante a vida pública de Nosso Senhor em pedras para lapidar Nosso Senhor. E sabe o que Nosso Senhor fez? Fugiu. A resposta já está dada. Portanto, fugir é prova de hombridade, é prova de fidelidade a Deus, é prova de decência, de respeito para com a preciosidade que nós carregamos dentro do nosso coração, a nossa fé em Jesus, que não vamos entregá-la a ninguém. É prova, em síntese, simplesmente, da imitação de Jesus, que fugiu.